Bíblia diz que tudo a gente deve dar graças, irmãos. E pelas coisas boas, pelas coisas não tão boas. Mas eu quero assim te motivar a agradecer muito ao Senhor se você tem cabelo, irmãos. Porque vocês não têm noção como gela. Alguns têm, né? O Arnoldo veio preparado. Mas gela de verdade, irmãos. Olha, muita vontade de botar uma touca, mas tá bom assim. Depois eu vou começar a suar, fico nervoso. Tem alguns também que estão perdendo. Olhando, a visão daqui é privilegiada, irmãos. A gente consegue chegar por cima assim. Tem alguns que estão chegando lá, né? Seja bem-vindo. A gente está muito feliz, irmãos, e a gente vê que em dias como hoje não é fácil realmente sair de casa. É bom estar em casa na volta de um fogão a lenha, quem tem, tomando um mate, tomando uma sopinha, perto de uma lareira, mas é bom demais a gente estar junto, aprender mais do Senhor, louvar a Deus, compartilhar. E hoje nós estamos aqui, o pastor Fabiano e a pastora Carol estão num tempo de descanso, um tempo de férias, e a gente vai compartilhar algo com os irmãos. E culto de ensino é para a gente aprender algo, né? E eu estava perguntando para mim mesmo o que eu tenho para ensinar para alguns irmãos, né? Que tem idade para ser meu pai. E Deus me disse para mim: ensina o que tu tem aprendido. Então eu quero compartilhar o que Deus tem falado no meu coração nesses dias, e que de alguma forma isso possa servir para você, para edificação, né, para que a gente possa estar crescendo juntos. Quero te convidar para abrir em Isaías, livro de Isaías, capítulo 6. Nós não vamos passar das 10 horas. Estou brincando, não vamos passar das 9, né? Como de costume. Isaías 6, a partir do versículo 1. Todos acharam? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Um texto bem conhecido, irmãos, essa experiência de Isaías. E aqui fala no subtítulo aqui dessa Bíblia: a visão de Isaías e o seu chamamento. Aqui eu noto, irmãos, mais que uma visão que Isaías teve, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A primeira visão, no versículo 1,
diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A primeira visão que eu observo que Isaías teve nessa história foi a visão de Deus. Ele viu o Senhor, ele teve um encontro pessoal com Deus que mudou a vida dele para sempre. Ele contemplou a beleza que há na santidade do Senhor. Ele viu o Senhor. E eu creio, irmãos, que a vida de Isaías ela não foi mais a mesma depois que ele contemplou o Senhor. Assim como foi na minha vida, eu creio que na sua também. Quando a gente tem a revelação de Deus, irmãos, a nossa vida ela não é mais a mesma. Se antes a gente furtava, roubava, a gente não rouba mais. Antes a gente bebia, agora a gente não bebe mais. Quando nós conhecemos o Senhor, o destino da nossa vida ele é mudado para sempre. Então Isaías ele teve uma primeira visão, que foi a visão do Senhor. Ele disse: eu vi o Senhor, eu contemplei Ele. E sabe, irmãos, e quantas vezes nós, na nossa caminhada, talvez deixamos de contemplar o Senhor, deixamos de ver o Senhor. Precisamos ser transformados todos os dias da nossa vida, precisamos buscar conhecer o Senhor. Não, quem sabe não ver com os nossos olhos, né? A gente não vai ver nitidamente, fisicamente, mas espiritualmente ter a revelação de quem é o Senhor, para que possamos ser transformados de glória em glória. A segunda visão que eu observo aqui que Isaías teve, está no versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Eu fico imaginando a cena de Isaías, irmãos, quando ele contempla o Senhor. Não sei se ele olhou para cima ou não, mas vamos imaginar juntos que ele está olhando para cima e ele vê o Senhor, e ele vê toda a glória, toda a majestade, a beleza que há na santidade dele, e de repente ele olha para si, ele olha para o seu interior, ele olha para a sua vida. E quando ele vê a glória de Deus, irmãos, quando ele vê a beleza do Senhor, ele se desespera e ele diz: ai de mim, eu estou perdido. E aí ele confessa: porque eu sou um homem de lábios impuros. Sabe, irmãos, a gente só vai reconhecer as nossas fraquezas e só vai conhecer quem nós somos quando nós temos a revelação de quem Deus é. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós começamos a nos conhecer e a ver que nós somos tão falhos, pecadores. E esse versículo 5 mostra para nós que ele teve uma visão de si mesmo. Primeiro ele tem uma visão de Deus e agora ele se enxerga. Ele tem uma visão de si e ele olha os que estão à volta, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece seu pecado. E ele diz: o povo também que eu convivo, ali fala, né? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele, além de reconhecer a sua fraqueza, ele não fala isso, eu creio, com um tom de acusação: olha, esse povo também é pecador. Não, ele sente uma dor por aquelas pessoas que estão à volta dele e também têm o mesmo pecado que ele. Ele diz que habito no meio de um povo de impuros lábios. Impuros lábios, nós podemos imaginar que pessoas que falavam coisas que não deviam, talvez palavras feias. Quando ele olha para o Senhor, irmãos, e ele se enxerga, eu imagino duas visões: uma enxergando a glória de Deus e a outra enxergando o lixo, a situação que ele está.
eu vejo um arrependimento na vida de Isaías, um arrependimento que eu creio que na nossa vida precisa acontecer. Obrigado aí. Sabe, irmãos, eu não sei, mas eu penso que uma vez na vida ou mais, sabe aquele choro, aquela tristeza pelo pecado? Não sei se você já sentiu, creio que sim. Aquele desespero, mas olha só o que eu estou fazendo. Olha só o que eu fiz. Aquele arrependimento genuíno, verdadeiro. Essa é uma visão de nós mesmos. Precisamos nos autoavaliar, precisamos ver as nossas atitudes. Acho que o mais triste é quando uma pessoa ela comete pecado e não sente mais a dor porque está pecando. Talvez essa pessoa não está tendo mais a revelação de quem Deus é, não está mais contemplando o Senhor, então não consegue ser transformado. Então a revelação de Deus, irmãos, na nossa vida vai gerar um arrependimento, amém? No versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quando Isaías ele tem a revelação de quem Deus é, quando ele tem essa visão, quando ele tem a visão de si mesmo, a iniquidade da vida dele foi tirada. O pecado foi perdoado. Eu entendo que a iniquidade tirada, irmãos, ele passa então a não viver mais no pecado. De repente ele cometeu falhas, ele até pecou, mas eu creio que Isaías, os lábios dele foi purificado, ele passou a não falar mais coisas que não devia, a não maldizer. A iniquidade ela é tirada na nossa vida quando nós passamos a não viver mais no pecado. Não significa que não vamos falhar, deslizar, mas Deus nos chamou para viver de glória em glória, amém? Nos fazer livres dos pecados. Sabe, irmãos, há algo interessante que, se nós não conseguimos vencer um pecado, e nós caímos sempre no mesmo pecado, há uma pergunta que podemos fazer: será que a gente realmente teve a revelação de quem Deus é? Será que realmente a gente conhece o Senhor? Por que a gente não consegue vencer? Isaías ele teve a visão de Deus, e ele conseguiu ter a visão de si mesmo. E a iniquidade foi tirada, e o pecado foi perdoado. E depois, irmãos, no versículo 8, então, Isaías teve uma nova visão. Olha o que diz ali no versículo 8. As primeiras palavras: depois disto. Depois disto o quê? Depois dele ver o Senhor e se enxergar. Depois dele ter a visão celestial e depois dele ter a visão em si mesmo. Depois disso, ouvi então a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe, irmãos, a pergunta que eu quero fazer para nós todos nesta noite: que voz que nós temos escutado? O que nós temos ouvido? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Como é que está a sua vida? Deus tem falado com você? Você tem tido revelação de quem Deus é? Você tem tido a visão de si mesmo? Deus ele está falando, irmãos. Ele sempre falou, ele fala através de várias formas. Ele fala através da sua palavra, da Bíblia. Ele fala através de pessoas. Ele fala através da circunstância. Mas será que os nossos ouvidos eles estão sensíveis para
a ouvir a voz do Senhor nesses dias, a pergunta para nós nessa noite: será que aquilo que a gente está fazendo, realmente o Senhor pediu para nós fazer? Será que a gente está no centro da vontade de Deus? Será que a gente está agradando o Senhor? Qual é a nossa visão? O que você tem enxergado? Quem nós somos? Qual é a nossa missão? Você tem clareza daquilo que você está fazendo? Essa experiência de Isaías, irmãos, ela traz vários ensinamentos para nós. E eu creio que tudo é um processo da nossa vida. Muitas vezes nós queremos descobrir qual é o nosso chamado, qual é o nosso ministério. Mas eu creio que Deus não vai nos liberar a visão do ministério, como fez para Isaías, sem antes nós termos a convicção e uma revelação de quem é Deus, e através desse processo a gente ter uma visão de quem nós somos, para então a gente ouvir a voz do Senhor, e Ele fazer essa pergunta: quem eu enviarei, quem há de ir por nós? Quantos estão entendendo nesta noite? É um processo da nossa vida. Eu não sei em que estágio você está, mas Deus se revela, irmãos, e Ele nos chama de diferentes formas. Se a gente olhar para a palavra, a gente vê na vida de Abraão, em Gênesis 12, se você só quiser anotar, foi através de uma visita divina. Deus veio e falou, né? Gênesis 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus deu uma missão para Abraão. José foi através de um sonho, em Gênesis 37. Mas, irmão Felipe, Deus fala através de sonho? Fala. Ora antes de dormir, irmãos. Pede para Deus falar contigo através de um sonho. Já pensou? No outro dia, ora para ter discernimento. Moisés, em Êxodo 3 e 4, Deus falou com ele através do fogo, a sarça que ardia e não se consumia. Em Josué, irmãos, Josué foi por meio de Moisés. Está lá em Êxodo 17. Se você quiser ir anotando depois e lendo as histórias. Gideão foi através de um anjo. Juízes, capítulo 6. Com Samuel, Deus falou através de uma voz: Samuel, Samuel. 1 Samuel 3. Davi, Deus falou através do profeta Samuel. 1 Samuel 16. O apóstolo Paulo foi através de uma visão, né? Estava viajando. Ele teve uma visão. Essa eu não tenho a referência, depois você procura na Bíblia. E Timóteo, irmãos. Timóteo, Deus falou com ele através da pregação de Paulo. A gente pode ter a visão de Deus, irmãos. Podemos ter a visão de nós mesmos, mas talvez não ter clareza sobre uma visão ministerial. Eu não sei se isso preocupa você tem dúvidas? Para que realmente Deus me chamou? Qual é a minha função no reino? Será que eu vou ser um apóstolo, um mestre, um evangelista, um profeta? O que Deus me chamou para fazer? Eu acho que o grande desafio nosso, irmãos, não é descobrir o que nós vamos fazer, mas quem nós vamos ser no Senhor. Deus, Ele deu seu Filho, deu Jesus para morrer numa cruz pela minha e pela tua vida, para nos salvar. E Ele tem uma missão para cada um de nós, eu creio que sim. E assim como a experiência de Isaías, nós aprendemos nessa noite a respeitar os processos de Deus. Sem conhecer a Deus, irmãos, não tem como nós trabalhar para Ele.
Como é que nós vamos fazer algo para alguém que a gente não conhece? Precisamos ter revelação de quem Deus é. De repente você está chegando pouco tempo na igreja, mas irmão Felipe, de que forma que Deus vai se revelar para mim? Vai ser de uma forma que você vai entender e vai sentir que é o Senhor, através do Espírito Santo. A gente leu aqui desses homens que são os heróis da fé, de várias formas Deus fala e se revela e chama. Não tem uma forma padrão, sabe, irmãos? Com cada um Deus vai falar de uma forma diferente. E o que cabe a nós, irmãos? Enquanto nós não temos clareza, eu creio que muitas pessoas não têm clareza certa, assim, clara, assim, daquilo que Deus te chamou para fazer no ministério, no reino. Eu creio que muitas pessoas tenham dúvidas. Mas o que cabe a nós? Se preparar para esse tempo, não ficar parado. Outro dia eu falei uma frase que eu aprendi com o pastor Norton, que nós devemos fazer tudo como se dependesse de Deus. E fazer tudo como se dependesse de nós. E orar como se tudo dependesse de Deus. Fazer tudo, irmãos, como se dependesse de nós. Outra frase que eu ouvi, que eu achei muito interessante de um pastor uma vez, é que Deus tem uma grande obra na nossa vida. E parece ser uma frase de efeito. Deus tem uma grande obra na tua vida. Parece assim, meu Deus, você é um grande pregador. Não, a grande obra que Deus tem para fazer na minha vida é porque eu sou um grande problema. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, Deus tem uma grande obra na tua vida. Porque você é um grande problema. Deus tem uma obra para fazer em nós e depois através de nós. Amém? Nós cremos, irmãos, que Deus pode entregar ministérios a diversas pessoas e que essas precisam estar preparadas para esse chamado, não esperando que os outros façam aquilo que o Senhor as chamou para fazer. Se você tem algo no coração, Deus colocou um sentimento por algo, o que nós vamos fazer, irmãos? Se preparar para esperar o chamado do Senhor. De repente você diz, irmão Felipe, eu já tenho uma visão de Deus, Deus já tocou na minha vida, eu já tenho uma visão de mim mesmo, mas o Senhor ainda não liberou uma palavra específica, assim te diz o Senhor, faça tal coisa. É porque nós estamos no processo, irmãos. Nós precisamos vencer alguns obstáculos e Deus tem essa grande obra para fazer primeiro em nós. E o tempo de preparação sempre vai ser maior que a execução do ministério. A gente vê na vida de Jesus que o ministério dele começou aos 30 anos. Durou 3 anos e meio. Então o maior tempo, 30 anos, vocês acham que Jesus ficou fazendo nada? Não, ele ficou se preparando. E o que nós estamos fazendo? Deus não vai chamar pessoas desocupadas. Quando Jesus chamou André e Pedro, eles estavam trabalhando, eles estavam se ocupando, estavam fazendo algo. Deus também, irmãos, tem algo específico para cada um de nós. E nesse processo de Isaías nós aprendemos muitas coisas, muitas verdades. Deus, ele quer usar a sua igreja. A igreja, ela é o método de Deus na terra. É uma pergunta, nós queremos realmente ser uma igreja relevante nessa cidade? Nós queremos realmente expressar o amor e o poder de Deus? O que nós podemos fazer, o que eu e você individualmente, irmãos, podemos fazer para que o corpo de Cristo, ele cresça de uma forma saudável. Cada um fazer a sua parte, se render mais ao Senhor, fazer uma autoanálise da sua vida.
Abrir mão dos direitos, irmãos, muito importante. Eu creio que quando Isaías ele contemplou o Senhor, agora mais a vontade dele não era a prioridade, sim a vontade do Senhor. Sabe, quando nós temos a revelação de quem Deus é, nada mais importa nessa terra. Felipe, tu está dizendo então que eu não devo mais sonhar com bens materiais? Não, irmãos, até podem sonhar, mas não viver em função dessas coisas, você entende? Não viver em função de uma faculdade ou de uma casa própria, que a gente possa viver em função do Senhor e daquilo que nós temos observado, daquilo que a gente tem tido revelação da parte do Senhor. Um conselho muito importante, irmãos, nesse tempo. Talvez você quer ouvir a voz do Senhor, você gostaria muito de descobrir qual é o seu chamado. É, quem sabe, diminuir as coisas que são supérfluas na sua vida. O que são coisas supérfluas? Quando você vai no mercado, arroz e feijão não é supérfluo, mas bolachinha é, refrigerante é. A gente não precisa disso para viver, né? É a mesma coisa na nossa vida, irmão. Muitas vezes o que são atitudes supérfluas? É horas e horas na internet, horas e horas vendo filmes, televisão. Será que não seria o tempo de nós diminuirmos esse tempo que é supérfluo, que é perdido, e aumentarmos talvez a nossa vida, o tempo de leitura, o tempo de oração, o tempo de comunhão, um tempo de visitas? Será que não era o tempo, irmãos, de nós fazermos uma avaliação na nossa vida e ver se a gente está se autocapacitando naquilo que nós sentimos em fazer para o Senhor? Isaías, irmãos, ele ouviu a voz do Senhor e ele deu uma resposta. E o estilo de vida dele com certeza mudou depois dessa visão. O Senhor perguntou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele teve a visão de si mesmo, ele viu que ele estava tão sujo, que ele era tão pecador. Às vezes na nossa vida a gente diz: por que o Senhor nunca me chamou, nunca me deu algo? Quem sabe, irmãos, às vezes a gente olha para nós mesmos e não vemos que tem coisas que precisam ser mudadas. Muitas vezes na nossa vida financeira a gente acha que o dízimo é opcional. Às vezes a gente acha que a nossa vida financeira a gente pode levar de qualquer jeito. Mas há conselhos, irmãos, que são muito bons nessa área. E esses dias a gente ouviu uma frase de um livro que dizia que nós devemos ganhar o máximo que puder, economizar o máximo que puder e ofertar o máximo que puder. Isso é cuidar da área financeira na nossa vida, para que o Senhor possa também nos usar dessa forma. Melhorar aquilo que estamos fazendo, irmãos. Enquanto uma palavra específica não vem sobre nós, sobre o que nós devemos fazer, irmãos, melhorar. Eu desafio você que está na célula, conversar com o seu líder, ou você que é líder de célula, reúne o pessoal lá, o que a gente pode melhorar aqui? Como é que está o mural da célula? Está legal? Será que a gente poderia melhorar? Como é que está a recepção? Como é que está a hora do lanche? Como é que está o momento do louvor? O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para ser melhor em todos os sentidos? Os irmãos que vão nos hospitais, como eu posso ser um palhaço melhor? Como eu posso me preparar melhor? Os irmãos que trabalham com os meninos na escolinha de futebol, o que nós podemos melhorar? Sabe, irmãos? Fazer tudo como se dependesse de nós. A pergunta é, será que naquilo que o Senhor tem liberado para nós fazer nesses dias, nesse tempo, nós temos fazendo tudo realmente
como se dependesse de nós. Lá na chácara, o que nós podemos melhorar? Em tudo aquilo que a gente for fazer, a gente tem feito, bem feito, executado com excelência, como para o Senhor e não a homens? Eu creio, irmãos, que, eu não sei você, mas quando eu olho esse banner colocaram aqui na frente, é legal, né? Eu creio numa parede repleta, irmãos, cheia de logos. Deus tem muito mais para essa igreja. Esse é só o começo. Eu creio em muitas obras sociais. Deus vai fazer. E vai fazer através de nós, através de você. Deus vai dar visão, irmãos. Deus vai nos tocar, Deus vai falar em nome de Jesus. Nós seremos cada dia mais uma igreja relevante na cidade. Mas a minha pergunta é específica para a tua vida. Qual é a visão que você tem? Você está trabalhando pelo quê? Você tem clareza? É isso mesmo que você está fazendo hoje, que o Senhor pediu para você fazer? É isso mesmo? Tem certeza? Um chamado, irmãos, no Senhor vai trazer uma vida de frutificação. Vamos abrir Isaías 61. Todos acharam? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aqui Isaías está falando sobre a unção que o Senhor, Ele derrama sobre aqueles que se posicionam nele. Pregar boas novas, curar os quebrantados, proclamar libertação aos cativos, liberdade aos presos. O Senhor, Ele está fazendo, irmãos, e Ele quer fazer, na minha e na sua vida, uma obra, para que possamos ser usados. E a capacitação do Senhor, ela vai vir, irmãos, dentro de uma vida de lealdade e submissão. Ah, mas o irmão Felipe disse lá no culto de ensino que eu preciso ver se aquilo que eu estou fazendo, Deus me chamou para fazer ou não. Quem sabe a célula não é para mim. Não, irmãos. A célula é para você sim. Mas tem algo que o Senhor pode fazer na sua vida e através da sua vida, mais ainda do que liderar uma célula, que já é um ministério de grande relevância. A gente sabe, irmãos, liderar uma célula não é fácil, mas não há prazer maior no mundo em poder ser usado pelo Senhor para estar toda semana com os irmãos, aconselhando, levando uma palavra. Vai dizer que não é bom. Mas eu sinto, irmãos, que para algumas pessoas o Senhor tem mais do que somente liderar uma célula, mais, e Deus, Ele quer fazer.
E essa pergunta eu creio que ecoa na eternidade. Quem há de ir por nós? Quem enviaremos? Deus vai dar visões, irmãos, para você. Deus vai te chamar para uma intimidade mais profunda com Ele, para aquilo que Ele quer fazer. E qual vai ser a nossa resposta? Eu quero te desafiar, irmãos, a partir dessa noite, entrar numa profundidade maior com o Senhor, pedindo graça, pedindo revelação, sabedoria. Senhor, o que Tu queres da minha vida? Eu quero Te servir, quero me entregar totalmente. Há 4 anos e meio atrás, Deus deu uma visão para mim. Deus mostrou a chácara para mim. Ele colocou na minha vida. Só que Ele falou para mim, não falou para minha esposa. Eu cheguei em casa e disse: Deus mostrou a chácara. Parece que eu vou ter que largar tudo, largar o serviço. E ela começou a orar e Deus falou com a gente. E eu entendi, irmãos, que nesse tempo que Deus está fazendo nas nossas vidas, não é porque Ele precisava de alguém para servir a chácara. Era uma obra que Deus queria fazer em nós. Irmãos, Deus não precisa de mão de obra. Deus quer fazer uma obra na minha e na sua vida. Deus, irmãos, Ele não está preocupado com aquilo que a gente vai fazer. O interesse de Deus é se o nosso coração é dele, irmãos. Você entende? Deus não está procurando uma mão de obra qualificada. Ele quer o nosso coração. E nesse tempo o Senhor tem ministrado na nossa vida, tem feito a gente aprender tantas coisas. E nós estamos dizendo: sim, Senhor, sim, eis-nos aqui. E Deus quer fazer, irmãos, coisas lindas e maravilhosas na sua vida. Eu não sei que estágio que você está comparando com essa visão de Isaías. Se você já teve uma visão clara de quem é o Senhor, se você já teve uma visão clara de si mesmo, se de repente você tem dificuldades, você tem pecados e isso não te incomoda, se você ainda não teve uma visão do ministério que o Senhor quer exercer através da sua vida, esse é um processo, irmãos, que todos nós passamos. Deus está fazendo algo nessa igreja. Deus está fazendo algo nessa cidade. Mas o que interessa mais ao Senhor é o nosso coração. Acho que a alegria maior do Senhor é quando Isaías disse: eis-me aqui. Não por aquilo que Ele poderia fazer, porque Deus pode fazer todas as coisas sem nós. Acho que a maturidade de Isaías que alegrou o coração do Pai. Aí a unção do Senhor vai vir para capacitar para fazer aquilo que o Pai quer que nós venhamos a fazer. Quero te convidar para ficar de pé nessa noite. Qual é a tua visão? Quem você é? Qual é a tua missão? Há uma preocupação no seu interior em relação a um chamado. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Converse com o Senhor.
lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que eu posso te dar, o que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Teu amor dura 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 para sempre. Aleluia. Obrigado, Senhor. Queremos ter revelação de quem é o Senhor. Revela-te a nós. Queremos te conhecer, Senhor. Queremos ter a visão de quem é o Senhor. Te faz conhecido, Pai, a quem ainda não te conhece. Toca, Senhor, através de um sonho, de uma palavra, de uma visão, eu não sei, mas se faz conhecido. Só o Senhor pode tocar. Só o Senhor pode transformar. Que possamos ter uma visão de nós mesmos, que não venhamos, Pai, nos conformar com pecados, com sujeira, com imundícia, mas, Senhor, que a beleza da Tua santidade, esse contraste em quem o Senhor é e quem nós somos, venha trazer transformação a nós. Que possamos enxergar a distância imensa em que há na Tua glória e no nosso pecado, e que possamos ser livres e libertos. Que possamos, Senhor, ter a nossa iniquidade tirada, que os nossos pecados sejam perdoados, e que a visão do ministério para alguns, que o Senhor quiser liberar, Pai, venha acontecer. E que a doce voz do Senhor nos perguntando a quem eu enviarei, quem há de ir por nós, possa ter a nossa resposta: sim, envia-me a mim. E que o teu reino, Senhor, e a tua vontade, que é soberana, perfeita, boa e agradável, se cumpra na tua igreja. Em nome de Jesus, nós cremos em novos ministérios. Ah, Deus, há tanta necessidade no mundo. Nesses dias, Pai, na nossa redondeza, tantas chacinas, feminicídios, suicídios. Há um clamor da terra, há uma expectativa da terra na manifestação dos filhos de Deus. Mas nós não queremos atender às expectativas da terra, nós queremos atender às expectativas do Pai, para que o Pai em nós venha fazer a obra que o Senhor deseja e que possa alcançar muitas pessoas que estão se perdendo. Nos livra, Senhor, de nós mesmos, das nossas vaidades, dos nossos projetos pessoais.
para que o reino de Deus seja prioridade na nossa vida. Levanta, Senhor, nessa cidade uma igreja relevante. E que o nome Igreja Vida não seja conhecido, que o nome de homens não seja conhecido, mas que o nome de Jesus seja conhecido nos céus e na terra e embaixo da terra, e que a tua glória, Senhor, possa ser estabelecida, porque o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para libertar os quebrantados de coração, para pregoar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos tudo diante de Ti, te agradecemos por essa noite, e que Teu Espírito Santo nos ajude, para que a nossa resposta ao Teu chamamento seja sim. Envia-nos onde o Senhor quer nos levar, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos nessa noite pela vida do Norton, da Morgana, da Sofia, Pai, do Josué. Guarda eles lá na África. Prepara todas as coisas, Senhor, que o Senhor tem para a vida deles. Que o Teu consolo, Senhor, possa ser presente nos momentos de angústia. Que a Tua provisão chegue no momento certo. Que a Tua paz esteja sobre a vida deles. Que o Teu propósito se cumpra, Senhor, na vida deles. Colocamos diante de Ti o Fabiano, a Carol, seus filhos. Guarda, Senhor, guarda eles, Pai, nesse tempo de descanso. Traz refrigério, traz paz. Em nome de Jesus nós colocamos tudo diante do Senhor. Oramos também pelo pastor Márcio e a sua família, pastor Nilton. Guarda os nossos líderes, Senhor, unge eles, reveste com a Tua glória. Ajuda-os a superar os momentos de dificuldades. Nós os abençoamos, Senhor, e como igreja oramos pelos nossos líderes. Nos dá uma noite, Senhor, de descanso, um retorno para os nossos lares guardados no sangue de Jesus. Assim nós cremos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?